Fala pessoal, tudo bem? Então, há um tempinho eu estava sumido aqui do canal, estava com algumas mudanças, algumas decisões de vida profissional, ministério, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, priorizei estar resolvendo as pendências, as questões, e aí também tendo as instruções de Deus os próximos passos, né? Então, como na imagem eu quero demonstrar, eu estou aqui em fase de mudança. E isso vem muito de encontro com a palavra de hoje, que é tempo de mudar. E a palavra nos instrui sobre a nossa capacidade. Em nossa capacidade, eu entendo que não é algo estático. Então, não tem como nós nos defendermos, dizemos eu não sou capaz de algo e isso ser a resposta final. Porque quando eu amplio minha capacidade, eu consigo viver coisas novas. Então, isso seja algo profissional, pessoal, que eu tenha me propuser a fazer e isso não tem o resultado que eu gostaria, que eu esperava, ou que as pessoas esperavam de mim. Então, isso tudo não vai ser uma resposta final se eu sou capaz ou não de fazer e desempenhar, e sim conforme eu vou me aprimorando e me colocando, então, em situações de desafios, situações também de romper. Então, tudo isso vai habilitando e criando novas capacidades. Isso tem muito a ver com Mateus 25, verso 14, a parábola dos talentos. Então, vamos ler juntos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E aí a parábola segue então com as justificativas de cada um, né? Então, o servo bom e fiel é aquele que utiliza os seus talentos para multiplicar. E existe aquele servo que ele negligencia o seu potencial, a sua capacidade e esconde o talento. Então, pensar em mudanças, pensar em novos níveis, em transição de carreira, transição de ministério, tudo isso vem muito de encontro com a capacidade que nós temos. Mas chama muita atenção que nós temos um que recebeu 5, outro 2 e outro 1. Então, aquele que já tem mais capacidade, já tem algo predisposto, nós esperamos muito dessa pessoa. E daquele que tem pouca capacidade, às vezes nós temos uma tolerância maior. Então, essa pessoa, ele não tem muita capacidade, não vamos exigir muito dele. O que é errado, o que essa pessoa poderia usar é como oportunidade de se desenvolver. Mas, de qualquer forma, eu quero olhar muito para esse que está no meio do caminho. Então, esse que ele pode olhar para o que está fazendo menos e olhar para o que está fazendo mais. E isso servir como desculpa, como argumento, que ele se espelhar em alguém e a partir daí começar os seus resultados. Então, que eu seja essa pessoa, que você seja também a pessoa que se inspira com quem está fazendo a mais do que nós. Então, quem está se habilitando, se capacitando e que nós possamos então viver novidade de vida em Deus pensando nisso, pensando então o que eu posso fazer, o que eu posso me aprimorar e me capacitar para então romper. Amém? Isso também faz muito menção, muito interessante mencionar, o Monte da Transfiguração. Então, é uma passagem que se tem poucas palavras sobre, né? Então, para quem não sabe, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus num monte e Jesus teve então essa experiência de transfiguração onde apareceu Moisés e Elias. E a grande atitude de Pedro foi pensar em fazer tendas tanto para Moisés, Elias e Jesus. Mas o que permaneceu, então, o que permaneceu foi apenas Jesus. E esse intuito de Pedro, ele foi algo equivocado. Ele pensou isso e a própria palavra ressalta que criar essas tendas é algo que Pedro queria fazer o certo, queria honrar a vida das pessoas que estavam numa hierarquia maior, que tinham mais capacidade do que ele, mas que não era sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eles não fizeram essas tendas, eles também foram invadidos por uma nuvem de glória. E essa nuvem de glória, ela é para todas as capacidades. Então,
nós precisamos deixar de ter desculpas, precisar de estar sempre nos comparando e inferiorizando a nossa experiência, a nossa vida, e sim olhar para que existe uma nuvem do Espírito Santo que está inundando os nossos ambientes, que nós possamos escolher ambientes que estão com essa nuvem e não pensar apenas em hierarquia. É lógico que nós honramos a vida de quem nós admiramos, quem nós respeitamos, e isso é muito sadio, mas pensar só nessa questão de algo inatingível está acontecendo com outras pessoas é muito erro, é algo muito fora da nossa realidade. A gente tem que pensar sim em viver, em romper, ampliar nossa capacidade para transitar então nessa nuvem de glória que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Amém? Então, eu não quis deixar de gravar um último vídeo nesse cenário aqui. Então, em breve nós teremos mais novidades e eu agradeço a Deus pela instrução, pela palavra e pela sua misericórdia com a minha vida, que não é por minha capacidade, meu mérito, mas sim pela tomada de decisão. Então, essa capacidade de tomar decisões e seguir a palavra de Deus, eu quero deixar registrado que é o que nós estamos vivendo hoje, neste momento, e que novos capítulos virão, novas experiências virão, tudo isso para honrar o nome de Jesus. E o que couber a nós, o que couber a nós, a nossa capacidade de ser ampliada, nós vamos estar sempre nos dedicando, correndo atrás e fazendo tudo o que é possível. Amém? Vamos fazer uma oração sobre isso, sobre as nossas intenções, sobre os nossos desempenhos no que estamos fazendo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, por essa parábola que está instruindo os nossos corações sobre capacidades, que nós não estejamos então presos a o que já foi feito, o que já foi desempenhado por nós, e sim tudo que nós podemos viver, tudo que nós podemos estar vivenciando, presenciando através da nuvem de glória do Espírito Santo. Que nós possamos a cada dia estar melhor, que a cada dia nós possamos ampliar as nossas tendas, ampliar as nossas capacidades e estar mais perto da tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo apoio. Comenta aqui se você está com alguma capacidade que você está desenvolvendo, alguma coisa que você precisa melhorar e que a gente possa crescer juntos. É muito importante não caminhar sozinho, né? Então, é prejudicial andar em isolamento, é prejudicial não nos inspirarmos com quem está fazendo também. Então, que você possa ser agente de transformação, compartilhe com alguém que essa palavra faça sentido, se essa pessoa precisa se capacitar mais, precisa ampliar a sua visão, romper na sua vida, que seja o momento de agora, que não seja para depois. Amém? Deus abençoe a sua vida.